António, Fátima, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este momento da Expo RH. Nós vamos falar aqui um bocadinho sobre teletrabalho, sobre o formato híbrido também, que implicações é que tudo isto tem nestas três organizações que temos aqui presentes. E para começarmos já, a primeira pergunta que gostava de fazer era quando tudo isto rebentou com a pandemia, como é que passaram para o teletrabalho e como é que as vossas equipas responderam a isso? Como é que foi essa mudança tão rápida e tão forçada também para o teletrabalho? E começava precisamente pela Clara, também para a incluir já aqui nesta conversa, para partilhar connosco como é que no caso da Essilor, como é que aconteceu? Obrigada, Irene, e obrigada pelo convite, antes de mais. Também só queria fazer aqui uma ressalva que quando a pandemia arrebentou, eu não estava na Essilor, estava noutra empresa, eu estava na Microsoft, portanto eu não consegui assistir ao que é que se passou na Essilor, e o que eu posso hoje testemunhar é aquilo que eu ouvi, é que realmente na altura as pessoas não estavam habituadas a trabalhar de forma, trabalhar a partir de casa, e teve que haver, houve uma grande alteração na empresa e as pessoas tiveram que ir para casa com um grande apoio da equipa de informática, e foram capazes de uma forma ágil e rápida de se adaptar às novas exigências. Portanto, eu não estava lá, isto é mais o testemunho que eu... Aquilo que lhe foi transmitido também à posteriori. Exatamente. Sim. No caso do António estava. Eu estava, sim. Sim. E como é que foi? E a Claranet é uma empresa tecnológica, por isso todas as plataformas e acessos e PCs já estávamos todos muito prontos e muito habituados internamente ao trabalho remoto. Fizemos uns pequenos cursos só de segurança para as pessoas se sentirem confortáveis, mas onde sentimos a grande mudança foi começar a fazer serviços de forma remota e práticas que nós tínhamos de alguns serviços de forma remota. Fomos condicionados pelo que os clientes queriam no imediato, por isso, rapidamente, algumas equipas tiveram que ir localmente, tivemos que as proteger e estar confortáveis. Outras tivemos que nos habituar a fazer as coisas todas online, mas as pessoas parecia que tinham muita literacia digital, é verdade, mas funcionavam com clientes que não tinham tanta, por isso, mesmo todas as práticas de mudança, de trabalho remoto, nós impactamos quase 30 mil pessoas com uma oferta que tivemos de trabalho remoto, e foi difícil pensá-la toda online, mas depois começamos a habituar e a montar cada vez mais aperfeiçoado, e chegamos com bastante impacto na primeira fase da pandemia. Tivemos mesmo muito trabalho e julgo sempre muito contentes com como a empresa estava a reagir connosco. Fátima, no vosso caso... Irene, posso só acrescentar uma coisa? Diga, Clara. Estou aqui. Eu gostava também de acrescentar que a Essilor tem um laboratório em Portugal e, portanto, nem todas as funções foi permitido trabalhar a partir de casa. Portanto, nós continuamos a nossa operação com as nossas 300 pessoas no laboratório, portanto, porque isso é parte da indústria, e, portanto, continuamos a elaborar e implementarmos todas as medidas de segurança que eram necessárias para que as nossas pessoas continuassem a trabalhar de forma segura. Sim. Porque agora estava a ouvir aqui o exemplo da Claranet, de facto nós não fomos todos para casa, uma parte da nossa atividade que teve que continuar a elaborar presencial, claro. Aqui também a ideia é percebermos que de facto são empresas de setores de atividade distintos, com culturas diferentes, e que se adaptam e que respondem a elas também de formas diferentes. No caso da Câmara de Cascais, como é que isso se passou? No caso da Câmara de Cascais, nós já, a partir de finais de fevereiro, tínhamos um plano de contingência em que já distinguíamos os serviços onde já prevíamos que teria que haver trabalho remoto. Já estávamos a antecipar esta situação, de modo que no início de março já estávamos a criar acessos para algumas áreas. As outras áreas, as áreas operacionais, o que estávamos a fazer, no fundo, era procurar aprender quais eram as condições de segurança que tínhamos que garantir aos trabalhadores, porque foi uma altura em que se aprendia, não havia equipamentos de proteção individual, não havia máscaras, enfim, foi uma altura muito difícil mesmo, e tivemos que
pensar em termos de segurança e saúde no trabalho para as equipas que teriam que ficar, as equipas de terreno, não é? Houve ali um período em que pode ter havido uma menor operacionalidade, mas depois logo instituímos os procedimentos para que houvesse segurança no trabalho e as equipas pudessem continuar a laborar, até porque o município depois esteve muito envolvido em respostas de combate à Covid, a colaborar com as autoridades de saúde, num conjunto de ações. Quanto aos trabalhadores que não eram destas áreas operacionais, atribuímos acessos, começamos logo a atribuir acessos, como eu disse, no início de março já havia um conjunto de equipas que tinha estes acessos para poder funcionar remotamente e ali em 2 semanas de março a trabalhar dia e noite, a nossa área da informática é comprar mais a possibilidade de dar mais acessos remotos, porque, muito embora tivéssemos um plano de contingência, nós não antevimos o que ia acontecer. Percebíamos que efetivamente podia haver ali um período em que não podíamos trabalhar presencialmente, mas não estávamos preparados para isso, não com esta dimensão, não estávamos. E então, muito rapidamente, também começamos a pôr as pessoas a trabalhar remotamente. E houve um grande esforço dos nossos trabalhadores para se adaptarem a essa forma de trabalhar e para encontrarem soluções eles próprios de gerir as equipas, porque se numa fase posterior nós conseguimos perceber, bom, a forma de gerir uma equipa presencialmente, a forma clássica, não é a forma de gerir em teletrabalho, e começamos a trabalhar todas estas questões, de início foi cada chefia que efetivamente tomou a iniciativa e tentou reorganizar da melhor forma. Foi aprender fazendo. Foi aprender fazendo. Mesmo neste aprender fazendo, e mesmo com estas dificuldades todas, nós começamos logo ali a perceber que havia uma oportunidade de motivação para os trabalhadores no teletrabalho. Sim. E muito cedo começámos a tentar perceber como é que nos podíamos, após a pandemia, não sabíamos nós que ia durar tanto, não é? Ainda em 2020 já estávamos nós a tentar a fazer um trabalho de perceber como é que os nossos trabalhadores que nos dizem que estão a funcionar bem em teletrabalho, que até gostam, apontavam como aspectos positivos, lembro-me disto, não haver as deslocações de trabalho de casa, o tempo que se perde, os custos inerentes, que até apreciam mais alguma concentração que têm fora do ambiente de escritório, às vezes menos stress. Como é que nós depois podemos continuar esta experiência? E então foi aí que começamos um projeto que chamamos de Teletrabalho no Futuro, com vista a implementar um modelo que temos hoje numa parte dos serviços. Deixávamos, se calhar, para depois. Para uma próxima questão. Eu gostava de retomar aqui o que a Fátima estava a dizer em relação à resposta que os colaboradores deram nesta mudança de formato. No vosso caso, Clara, como é que as pessoas reagiram? Resistências? Houve uma reação mais uniforme de toda a gente? Respostas diferentes em função das equipas também? É assim, eu acho que as pessoas, quando foram obrigadas a ir para casa, a reação foi de como é que eu consigo contribuir para o processo da organização e consigo ajudar a empresa onde eu estou, e ao mesmo tempo eu consigo gerir toda a parte pessoal e a casa. Porque se nós recuarmos a março do ano que passou, nós estamos a falar de uma situação que não é a situação que hoje nós temos de teletrabalho. Portanto, foi uma adaptação muito abrupta por parte das pessoas, tanto de conseguirem responder às exigências da empresa e a continuar a manter o trabalho, mas também apoiar a família em casa. Portanto, houve aqui duas coisas a acontecer ao mesmo tempo. As escolas fecharam, portanto, foi muito exigente por parte das pessoas. Eu nunca senti, e eu não estou a falar especificamente das pessoas da Essilor, mas falando com outros colegas de recursos humanos e mesmo da experiência que eu tive na empresa onde eu estava, nunca se sentiu resistência da pessoa ir para casa, mas mais como é que cada pessoa conseguia dar o seu melhor, tanto para a empresa como para a família, para reorganizar a sua vida. Acho que foi, acho que no geral, se nós falarmos em Portugal e dos portugueses, acho que nós conseguimos dar uma resposta muito positiva, as pessoas conseguiram dar uma resposta muito positiva. Sim, nós falámos nisso na altura da preparação desta mesa redonda. De facto, aquilo que vivemos não foi o teletrabalho naquilo que se perspectiva que é, foi uma forma muito imposta e com desafios que o teletrabalho por si só não tem. Portanto, aqui muito ligado à saúde e ao medo também que as pessoas sentiam. Exato.
Exatamente, e percebeu-se que houve níveis de performance que foram atingidos, com consequências em termos de exaustão para as pessoas. Portanto, foi muito que se conseguiu assistir no passado. António, no vosso caso, que resposta é que... Como lhe disse, eu acho que todos estávamos já habituados a um Sim. modelo híbrido. Agora, isto foi um modelo imposto. E o que senti principalmente foi o que a Clara falou, um modelo de exaustão. Numa primeira fase, uma adoção muito à pressa, as pessoas, ninguém conseguia dizer que não, por isso toda a gente trabalhava e adaptava-se. Todas as reuniões eram de 10 em 10 minutos e a agenda era sempre preenchida, ninguém conseguia dizer que não. Mas vimos que havia depois, numa segunda fase, uma importância enorme do contexto, enquanto que nós na empresa estávamos protegidos pela nossa família estar na escola ou estar ocupada noutros fazeres. A verdade é que nós, em casa, cada contexto interessava. Pessoas que não tinham filhos eram mais produtivas, pessoas que tinham filhos eram menos produtivas e adaptavam-se a diferentes horários. Por isso, nesta terceira fase, passamos a ter uma habituação do que é ter contextos diferentes, e isto mudou-nos para muito mais orientados a objetivos, muito mais orientados a resultados, para que toda a gente possa ter a tal flexibilidade também no trabalho que se pede hoje num trabalho híbrido. Por isso, foi uma mudança muito contínua, mas eu diria que o início foi mesmo exaustão, porque estávamos sempre ligados. Eu vi um dado interessante, que partilhei também convosco, mas que fiquei admirado, que foi as ferramentas de videoconferência tinham uma taxa de resposta de 5 minutos. Por isso, 5 minutos a média mundial. Por isso, isto é que está toda a gente sempre ligada a toda a hora, o que é preocupante muitas vezes, não é? O que é que vocês alteraram e que querem manter? Nós fizemos claramente assumir que o trabalho e o hybrid working está regulamentado, ou seja, as pessoas comunicam quantos dias querem ficar, isto foi um dos pontos. Depois começámos a redesenhar novos processos de uma forma muito mais digital, ou seja, todos os processos de onboarding que nós tínhamos todos físicos, de chegar ao nosso auditório, de ter sempre alguém da Comissão Executiva a dar boas-vindas, passamos a ter tudo isto também, o tal gêmeo digital de todos estes processos. Pois tudo o que era processos de despesas que já estavam mais ou menos digitalizados, passamos também a ter uma réplica digital de toda a empresa, e hoje temos muito mais atenção às pessoas, sim, em ouvi-las, porque é mais fácil ouvi-las digitalmente, eu acredito também nisso, há muito mais soluções para o fazer. E nós temos soluções que nós conseguimos ouvir o feedback das pessoas, e depois um foco muito importante que é na liderança, que é as pessoas que estão à frente das equipas terem uma liderança muito mais macro e de delegação e de se responsabilizarem pelos objetivos, porque as pessoas vão fazê-lo quando quiserem, quando tiverem tempo, obviamente com prazos, mas vamos ter as coisas muito mais flexíveis perante as pessoas. Responsabilidade individual também. Muito mais responsabilidade individual. A nível de suporte, muito também uma recorrência muito grande de suporte tecnológico nas pessoas, não só uma ação programada de 2 em 2 meses, mas temos sempre ações mensais, uma oferta mesmo mensal, em que temos preocupação em sensibilizar as pessoas para o uso da tecnologia para melhor produtividade, ou neste caso, maior felicidade, porque é mais rápido a fazer o trabalho. Sim. Fátima, há bocado estava a entrar já nesta questão sim. também. O que é que vocês querem manter? O que é que fizeram de diferente que é para ficar? O que nós fizemos foi, nós rapidamente nos apercebemos que havia aqui uma oportunidade no teletrabalho, quer por termos percebido que havia motivação dos trabalhadores para isso, e havendo motivação ao aumento de produtividade, quer até para a otimização de espaços. E então iniciamos um projeto que neste momento é um projeto piloto em parte dos serviços, vamos estender agora a outra parte dos serviços, e este projeto, no fundo, consistiu em adaptar a gestão ao trabalho remoto, porque não é a mesma coisa gerir uma equipa presencialmente, a gestão clássica, não é? E gerir remotamente. E então fizemos um trabalho, contamos também com o Instituto Kaizen, com quem já trabalhávamos, aliás, e começamos a definir um projeto em que havia um cuidado na definição dos objetivos, não é que não houvesse objetivos antes, havia, mas o cuidado tem a ver com a forma de os medir. Estabelecer métricas muito claras, que são de conhecimento de todos e que
dão autonomia ao trabalhador. O trabalhador sabe que tem que atingir aqueles objetivos naquela altura, que são medidos daquela forma e foi isto que nós instituímos como a adaptação, passagem de uma gestão mais clássica para uma gestão em teletrabalho. Depois, também estabelecemos ali uma normalização na comunicação. A comunicação é muito importante e na primeira fase realmente houve ali algumas queixas quanto à comunicação, porque as pessoas não estavam organizadas para comunicar desta forma e estabelecemos ali também algumas regras de normalização da comunicação e também regras de controle para que, quando houvesse algum desvio, não se soubesse só no fim do prazo. Não, vamos fazer aqui controles pontuais e regulares, que também são formas de comunicar com a equipa e de dar ali uma ajuda a quem estiver em dificuldades ou estiver a atrasar por algum aspecto, resolver logo ali uma tensão. Também instituímos essas reuniões de controle pontual. A par disto, temos feito formação às lideranças alertando para as diferenças, no fundo, não só deste ponto de vista organizativo, mas também do ponto de vista comportamental, a atenção que é necessário ter na comunicação com os trabalhadores, os sinais de que pode haver ali stress, pode haver um trabalhador que não se está a conseguir desligar e a conciliar bem as várias vertentes da vida, a profissional, a pessoal e a familiar. Fizemos formação às chefias neste sentido. Também aos trabalhadores temos agora em preparação uma formação alertando quer para aspectos ergonómicos que já foram transmitidos, até porque uma parte as cadeiras são dadas por nós, pronto. Já temos esse cuidado com o posto de trabalho. É muito importante haver um posto de trabalho, é muito importante haver uma separação entre o lugar onde se trabalha e o lugar onde temos a nossa família, é importante estabelecer rotinas, é importante fazer pausas, é importante não deixar de fazer exercício físico. Pronto, alertar os trabalhadores para todos estes aspectos, pensando no seu bem-estar também. E, sobretudo, alertar as chefias para a questão dos riscos psicossociais, que muitas vezes pensa-se muito na produtividade, mas é preciso, eu creio que é muito importante esta atenção às pessoas e aos sinais negativos, porque em determinada fase eu creio que conseguimos corrigir as situações. Muitas vezes, se isto se arrasta, já podemos ter ali um fator de absentismo no futuro. Fátima, o projeto que estava a referir, portanto, é um projeto piloto. É um projeto piloto, É um formato híbrido? É um formato híbrido. Os colaboradores vão à Câmara quantas vezes por semana? Como é que é? Isso é definido. Nós definimos um mínimo um mínimo que é um dia por semana. Sim. Mas o número concreto de dias é definido por cada chefia. Cada equipa, cada chefia, em conjunto com os trabalhadores, que define de acordo com as necessidades do trabalho e com as próprias características da equipa, é que define se vão mais dias, se vão menos dias. Pronto, isso está na inteira liberdade de cada uma das equipas. E vocês vão testar durante um período? Nós vamos testar durante um período, estamos a testar há cerca de uns 6 meses. Nós começamos muito cedo, como eu lhe disse, começamos ainda em 2020. Terminamos agora o projeto piloto com o primeiro grupo de serviços. É um grupo de serviços que tem no todo cerca de 350 trabalhadores, 200 deles optaram por trabalhar neste modelo híbrido. E eu quero salientar isto é uma opção do trabalhador. O trabalhador foi ouvido e é sempre uma opção do trabalhador. O trabalhador tem a oportunidade de requerer este tipo de exercício de funções, ele é que nos diz se quer ir ou não quer, e depois há uma validação pela chefia, como é evidente, porque o trabalhador para trabalhar... Sim, e mesmo nem todos os trabalhadores que pretendiam trabalhar em teletrabalho, muitas vezes têm o perfil para o efeito. Nós estamos a falar de trabalhadores que têm que ser autónomos, que têm que ser trabalhadores automotivados, porque não têm sempre ali o incentivo da chefia, trabalhadores que sabem gerir bem o tempo de trabalho, conseguem separar as várias vertentes da vida, pronto, e no fundo ninguém é melhor que a chefia. Há ali um conjunto de competências que a chefia é que poderá aferir e pode achar, não, ainda não estás preparado para isto, ou então, sim senhor, força, vamos a isso. Clara, o que é que mudaram e que mudaram para sempre? O que é que querem manter do que fizeram diferente durante este período?
É assim, nós neste momento estamos a ouvir as nossas pessoas sobre aquilo que desejam em termos de novas formas de trabalhar. Se querem manter um modelo híbrido, porque isto era, como a Fátima estava a dizer, ou seja, isto também vai ser a vontade de cada pessoa. Há pessoas que vão querer trabalhar 100% a partir de casa, ou 100% a partir do escritório, peço desculpa, ou alguns dias em casa, outros dias no escritório. Portanto, neste momento o que estamos a fazer é começar por ouvir as nossas pessoas, para depois delinearmos então o que é que vamos implementar como novas formas de trabalhar, envolver as pessoas, envolver os managers, para então definirmos a nossa política. Eu penso que a maior parte das empresas força a ter da vontade das pessoas e da atração e de mantermos o talento dentro das organizações, poderem dar esta opção de modelo híbrido é importante, porque tenho quase a certeza no futuro que se nós dissermos, as empresas disserem que não têm flexibilidade, podemos perder algumas pessoas, que não vão querer ir trabalhar para uma empresa onde essa flexibilidade não existe. Clara, isso que refere, no fundo, acaba por ser uma das vantagens de um modelo Sim. híbrido, essa captação de talentos. Que outras vantagens é que identifica mais neste tipo de formato? Identifico o bem-estar das pessoas, o poderem gerir melhor a sua vida, atingirem os seus objetivos profissionais, mas também poderem agilizar o tempo que têm que estar mais cedo em casa para estar com a família. Ou seja, mesmo a questão da produtividade, se as pessoas estão satisfeitas, os níveis de produtividade tendem a manter-se ou a aumentar. Portanto, eu vejo aqui imensas vantagens. Numa empresa multinacional, também vejo vantagens em, por exemplo, existem oportunidades de carreira para as pessoas que, em vez de estarem só focadas, eu tenho que trabalhar para o mercado português, poderem estar baseadas em Portugal e poderem trabalhar para outros mercados e para outros países. Portanto, não existe aqui, ou seja, o talento e a forma como as empresas que estão localizadas em vários países podem gerir e desenvolver as pessoas que têm dentro da organização de uma forma diferente. Sim. Portanto, nós podemos ter pessoas baseadas hoje em Portugal que estão em projetos para a Europa, por exemplo, o que é extremamente importante para as nossas pessoas. Sim. António, têm ouvido as vossas pessoas? Como é que isto, implementar um modelo híbrido tem também, não é só vantagens, não é só, Claro. aqui é necessário customizar a cultura da organização também. Como é que vocês estão a fazer isso? O híbrido não funciona da mesma maneira para todas as empresas? Sim. O ponto mais importante é assumir que não é um regresso ao escritório massivo também. Vamos assumir que é um modelo híbrido. Eu acho que isso aí foi dos pontos principais, que não é tipo agora está a acabar a pandemia, vamos todos voltar ao escritório e ter escritórios capazes de receber toda a gente com segurança. É verdade que os escritórios têm mais segurança e mais preocupações com a segurança, ou seja, nós hoje temos sistemas para reserva de cadeiras, sistemas de limpeza, salas de videoconferência muito melhor equipadas para contacto com o exterior, ou seja, reforçamos o escritório para que as pessoas se sintam confortáveis, mas assumimos que temos que fazer também mais para que as pessoas em trabalho híbrido se sintam confortáveis. A cultura tem que ser recorrente, a formação tem que ser recorrente, nós temos que estar sempre a sensibilizar as pessoas para uma contínua comunicação com eles, como falávamos aqui há pouco, ou seja, ser muito programada a comunicação para que as pessoas se sintam confortáveis e se sintam voz nas organizações. Nós muitas vezes, por estarmos em lugares com mais responsabilidade, temos acesso a muita informação que as pessoas muitas vezes não a têm. E hoje pergunto a pessoas que chegaram nas nossas equipas, que fizeram um onboarding recente, e eles trabalham numa empresa com mais de 700 pessoas e conhecem 5, 6 pessoas e não fazem muita ideia de como é que a empresa funciona e quem é e como é que vão entrar nas vendas ou conhecer as operações. Por isso, nós temos que ter um modelo, também ele, muito digital, para que as pessoas possam procurar, pesquisar e estarem sensibilizadas para perceberem a empresa onde estão e não estarmos dependentes de uma pequena equipa, de 2 ou 3 pessoas, ou seja, termos a cultura presente neste modelo híbrido. Isto é
é algo que estamos a aprender muito, mas diria que ouvir as pessoas é fundamental ter esta prática. Como é que vestem a camisola num modelo híbrido? É difícil, não é? É muito com as pessoas com quem estão e com quem lidam, não é? E depois o que a empresa faz pelas pessoas também traz muito respeito e consideração das pessoas, a preocupação com a questão familiar, com a questão de estar em casa, a liberdade que dão às pessoas, o reconhecimento que temos em portais onde reconhecemos o trabalho das pessoas, onde fazemos awards para quem... Pois era isso que lhe ia perguntar, se quer dar algum exemplo Olha, específico é uma coisa recente e que não é da minha responsabilidade, é do Departamento de Recursos Humanos, que vamos passar a ter awards para todas as empresas para alguns pontos que vimos, de team player, de pessoas que estejam presentes em clientes e com muito bom feedback, ou seja, as pessoas perceberem que podem ser muito visíveis na organização, porque nós muitas vezes, e temos que ver isto de uma forma muito otimista, nós passamos a ter muito mais capacidade de escala, como a Clara fala, ou seja, nós não é perder as pessoas e retê-las, nós conseguimos pôr estas pessoas a chegar muito mais longe, a empresa a chegar mais longe. Ora, é óbvio que temos desafios e que vamos ter muitas coisas que não controlamos, mas que estamos na altura certa para assumir o trabalho híbrido e montar quais são os melhores ambientes para cada um e para cada performance de cada pessoa. Fátima, no caso da Câmara, onde é que sente que estão os maiores desafios ao replicarem um modelo híbrido, se este projeto piloto que vocês estão a testar? Os maiores desafios. Eu senti na Câmara esta situação. Os trabalhadores que escolheram trabalhar presencialmente muitas vezes não veem menos os colegas que trabalham remotamente e presencialmente e muitas vezes isto longe da vista, longe também da mente, não é? E do coração. E ficam com a sensação que trabalharão menos, não se percebe bem, eles vêm aí e então nós temos tentado implementar. Lá está, aquelas reuniões de rotina em que está presente a equipa que trabalha remotamente e a que trabalha presencialmente, no fundo, para todos terem a noção do que a equipa está a fazer e que a produtividade não depende de eu estar a trabalhar remotamente ou não depende da presença, sobretudo. Temos tentado trabalhar no sentido de não haver esse estigma com quem trabalha remotamente, porque começamos a sentir que isso acontecia. E estas reuniões, nós temos, neste nosso modelo, temos um dia que é o dia da equipa, sim, em que a equipa está toda presente, quer da equipa que trabalha presencialmente, quer a equipa que trabalha presencialmente e remotamente. E isso, a mim, parece muito importante para que se mantenha a coesão da equipa e para que todos tenham a consciência, principalmente em trabalhos que as funções são muito autónomas, que as pessoas não dependem muito de outras naquilo que estão a fazer, para que se perceba a importância do trabalho de todos e assim se cria ali uma cultura de equipa e uma coesão na equipa. Continua a ser uma equipa. Exato, temos feito um esforço nesse sentido. Mas é um desafio. É um desafio. Sim. Clara, eu sei que está aqui com uma questão de tempo também. Gostava de lhe dar também aqui, se quer partilhar mais alguma ideia que queira deixar, alguma sugestão para aquelas organizações que estão também elas a iniciar este caminho do híbrido é para ficar, porque sei que tem... Na minha opinião pessoal, o híbrido é para ficar. Pela experiência que eu tenho, acho que é muito importante sabermos ouvir as pessoas. A cultura, como aqui já foi mencionado, é também muito importante porque é a cultura da organização que permite que as pessoas possam dar o seu melhor todos os dias num ambiente que é propício a isso. E tem que haver uma cultura de confiança, ou seja, eu confiar que as minhas pessoas, mesmo estando em casa ou no escritório, se os objetivos forem claros e se cada uma das pessoas souber o que é esperado delas, vão entregar. E, portanto, a liderança do controlo e de tentar saber tudo o que as pessoas estão a fazer, porque estão a ver, de facto, acho que é algo que está a morrer. A confiança que temos nas nossas pessoas e nas nossas equipas é fundamental. Obrigada. António referiu várias vezes a questão da formação. De facto, as pessoas têm que ter ferramentas e conhecimento para poderem também trabalhar neste formato.
Vocês, isso é uma bandeira para vocês? Sim, graças aos nossos clientes que têm falado connosco, mas efetivamente passamos a fazê-lo de maneira diferente. Antigamente era muito orientado ao projeto, era muito ao espaço físico, e hoje transformamos desde as práticas de capacitação das pessoas, em que temos modelos recorrentes, são denominado Change as a Service, em que recorrentemente temos modelos de comunicação e de sensibilização de novas funcionalidades de tecnologia, isto sempre complementado com analítica, para perceber o que falava há pouco, de perceber quem está a trabalhar demais e quem está a trabalhar de uma maneira não tão diferenciada de todos os outros, que pode trazer um problema. Por isso, ter esta atenção e este loop fechado na adoção de novas tecnologias, e o suporte combinado, esta solução que combinamos com o suporte, que também mudamos. Antigamente pegava-se num telefone e ligava-se, e sabíamos que estava aberto das 9 às 6. Hoje não, hoje temos muito mais portais de conhecimento, agentes virtuais para respostas rápidas, e mesmo o suporte percebemos que funcionava melhor em sistema de booking. Ou seja, as pessoas queriam combinar a que horas desligavam. As pessoas já não gostam de ser surpreendidas com um telefonema, já não gostam de ficar à espera, por isso dizem, é àquela hora, e passamos a ter. E esta balança perfeita da adoção com o suporte trouxe um serviço que falamos hoje muito, que é os Intelligent Services, que é toda a parte digital combinada sempre com a adoção e suporte, e é onde estamos a ter muita adesão, não só aqui também em Portugal, mas também em todo o grupo, que está a funcionar muito bem. Eu não sei se aqui no teatro, se há alguém que quer colocar alguma pergunta, que queira perceber com mais detalhe o que é que cada uma destas organizações está a fazer nesta mudança de formato. Está tudo esclarecido. Ana, não sei se na web há alguma questão também. Não há questões? Não? Pronto. Pode estimular, aí é que ainda participa. De qualquer das maneiras, se quiserem colocar uma questão depois no chat, nós com certeza que poderemos também reencaminhar para os oradores que irão responder certamente. Responder. Sim. Eu resta-me agradecer. Acho que é interessante percebermos também que é possível em todas as empresas, com todas as pessoas, desde que com a devida customização e com a devida adaptação à cultura de cada empresa, nomeadamente no caso de um município, que muitas vezes temos aquela... será que também uma estrutura desta dimensão, com este perfil, que vai acontecer? E sim, acontece. Acontece. Sim. Trabalho híbrido veio, este modelo híbrido de teletrabalho, eu tenho a certeza que veio para ficar. Se vai ficar neste modelo exato que nós temos desenhado, pode, com certeza que há de sofrer alterações e acomodações, mas que veio para ficar é uma crença que eu tenho. É. Então sim, Ana, diz-me. Perguntam aqui se falaram das desvantagens. Há quem mencione o lado impessoal. Sim. Querem referir aqui alguma desvantagem ou reforçar alguma desvantagem? Fomos falando de algumas desvantagens, mas sim, mas peço-vos que se foquem aqui agora um bocadinho também no dark side do modelo híbrido. É assim, teletrabalho, quando se fala de teletrabalho, pensa-se sempre nas situações, o dark side do teletrabalho tem muito a ver com o isolamento também. Sim. Com o isolamento, mas lá está, podemos adotar estratégias para evitar essas situações. Também os processos os meus colegas referem-me que o processo de integração de novos elementos nas equipas, principalmente em equipas em que a curva de aprendizagem é longa, é um bocadinho mais, poderá ser mais difícil. Basicamente temos identificado estas desvantagens, mas que me parece que são situações que podem ser trabalhadas e resolvidas. E com certeza que devemos encontrar estratégias para o fazer. Clara, desvantagens. As desvantagens as pessoas têm que aprender a trabalhar de forma remota e tem a ver com saber parar, fazer ou seja, não levar ao extremo de nunca desligarem. Portanto, as pessoas têm que aprender a trabalhar a partir de casa ou a trabalhar remotamente. Nem sempre trabalhar, ou seja, o trabalhar fora do escritório não tem que ser necessariamente em casa.
a questão que também já foi aqui mencionada da integração e também a questão da criatividade e da inovação. Eu ainda não sei muito bem que impacto é que isto pode ter, porque eu sei que quando nós estamos no escritório muitas vezes é fácil encontrar um colega e de repente estou a debater uma ideia com ele e surge outra e é de uma forma muito rápida e muito ágil. Quando nós estamos a trabalhar remotamente é com uma hora marcada, normalmente uma hora início, uma hora que vai finaliza. Depois muitas vezes, depois das reuniões havia sempre aquele espaço em que conversávamos mais um bocadinho. Na parte do remoto isso não acontece, ou seja, eu acho que nunca há aqui modelos 100% há coisas melhores e piores em ambos os modelos. Eu acho que depois cabe às pessoas e às organizações também irmos aprendendo com o tempo e irmos ajustando. Mas há sempre coisas boas e más. António, quer acrescentar alguma desvantagem? Ou passamos É desvantagem, aprendizagem, porque a única coisa que eu acho é que realmente não há uma desvantagem de trabalho híbrido. Trabalho remoto, sim. Trabalho híbrido, não. O que é importante é ter alguma regulamentação no sentido de gestão de expectativas. Nós não estamos soltos a pensar, eu não vou ter aquela pessoa no escritório, essa pessoa é que vai escolher e eu não posso interagir com ela para um trabalho de inovação. Ou seja, é ter as expectativas bem geridas, porque o trabalho híbrido não me parece que haja uma desvantagem. A única desvantagem é se o deixarmos sem qualquer orientação sem nenhuma orientação. e a pessoa com os FIA. Eu toco muito no tema das FIA porque eu acho que é quem tem mais responsabilidade em perceber se está a pedir bem, se está a ensinar bem, a orientar bem e se, acima de tudo, também está a fazer essa pessoa ficar visível dentro da sua organização, porque no que puder controlar no contexto em que a pessoa está, eu acho que tem um trabalho e uma responsabilidade muito, muito grande e não é só a pessoa, que a pessoa pode ficar presa a trabalhar muito tempo e isso ser um ponto. Mas não diria que há uma desvantagem do trabalho híbrido, há muitos de aprendizagem e que chegaremos lá com certeza, uns mais rápidos, outros. Em velocidades Outros que noutra velocidade. Ana, tens mais uma pergunta? Sim. Eu vou ler as duas de seguida porque acabam por estar ligadas. Consideram a integração remota tão eficaz quanto a presencial? Como incutir o espírito de pertença dos colaboradores que já entraram em contexto remoto e que só conhecem a empresa remotamente? Eu deixaria a Clara ser a primeira que mudou de empresa neste contexto. Isso saberá. O seu onboarding foi em pandemia, Clara, não? O seu... Foi, mas eu tive, como temos a operação, eu tive a sorte de poder estar num modelo híbrido de integração. Portanto, não, o meu modelo não foi 100% remoto. Estão-me a ouvir? Sim. Posso-vos dar a minha experiência, da minha experiência passada, onde eu fiz a integração de muitas pessoas de forma remota em muitos países da Europa e tivemos que digitalizar a experiência e claro que é mais desafiante quando estamos a falar de uma integração 100% remota, mas aqui a importância da equipa, do acompanhamento dos managers é o que faz a diferença. É mais desafiante, mas consegue-se. Agora, o acompanhamento tem que ser muito próximo mesmo, porque eu não estou a ver a pessoa. Eu não me percebo se a pessoa precisa da minha ajuda ou não. Portanto, tem que ser eu, ou o manager, ou a própria equipa, a preocupar-se com aquela pessoa de uma forma diferente. Agora, tudo o que é core, standard, e tem que ser passado, isso pode-se fazer de forma digital. Uma apresentação pode-se fazer de forma digital. Isso não é algo que se consegue conduzir. Eu creio que no modelo híbrido, relativamente ao modelo totalmente remoto, facilita esta integração, porque há ali um contacto direto em que a própria chefia pode dosear se vamos estar mais tempo no modelo híbrido ou se de início vamos fazer aqui mais algum tempo em que estamos juntos porque vê essa necessidade. Lá está, isto acaba por ser um desafio para a própria chefia. Mas eu creio que é perfeitamente fazível e que se consegue gerir e que o modelo híbrido facilita isto. Se fosse um modelo completamente remoto, eu creio que seria mais difícil. Também não temos esta experiência, nem a testamos. Mas no modelo híbrido, creio que, embora com maior dificuldade do que no modelo presencial, consegue-se perfeitamente fazer a integração do trabalhador. E neste modelo, nós quando fizemos este dia da equipa, era precisamente também para ajudar a integração de quem chega de novo.
Mesmo porque há etapas de um processo de onboarding que até faz muito mais sentido serem num formato digital, porque são conteúdos que podem, por exemplo, ser partilhados dessa forma. Exato. António, quer acrescentar? Não tenho muito, é realmente a programação que pode existir digitalmente pode ser mais interessante, mas obviamente que a parte pessoal, e nós gostamos muito de conhecer e estar com a pessoa, também traz muita relação. Eu já tive 2 experiências e quando estive com a pessoa presencialmente melhorou a minha relação, melhorou bastante, mas não quer dizer que as coisas não estivessem a ser feitas, mas efetivamente houve muito mais afinidade. Agora, se calhar para trabalhar funcionaria de outra forma, mas as pessoas realmente acredito que ainda seja muito bom estar com as pessoas e eu gostaria, se mudasse de empresa, de ser recebido na empresa por alguém, ou as FIAs estivesse lá, mostraria Queria um aperto de mão. Sim, mostraria. Nós somos muito então na base da confiança, e, por isso eu acredito que é possível, mas sim, culturas diferentes, pessoas diferentes, funções diferentes. Era muito mais fácil ter tudo standardizado e presencial, mas o digital traz muitas mais-valias a nível de programação, de atividades, de calendarização de atividades, reaproveitamento de conteúdos, a mensagem única ser sempre a mesma. Eu acredito que aí tínhamos bastantes vantagens. Obrigada. Ana, tens mais alguma pergunta? Não? Muito obrigada. Clara, obrigada também. António, Fátima, muito obrigada pelo vosso contributo e a vocês também por terem estado connosco. Obrigada. Obrigada, boa tarde.